A gente hoje vai conversar com o CEO da Netafim no Brasil e no Mercosul, o Ricardo Almeida. Olá, o Ricardo, que eu já conversei várias vezes com ele. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, bom dia, Tejão, bom dia, Otávio. Ok, vamos falar um pouquinho do trabalho da Netafim, que é a pioneira no sistema de irrigação no mundo, uma empresa israelense que descobriu que dava para fazer os kibbutz, né? A partir do momento que dá para cultivar no deserto, a partir do momento dos kibbutz. Aí um dia tinha um caninho que levava água de um poço para o kibbutz e de repente deu um vazamento naquele lugar, naquele pontinho. E no vazamento naquele pontinho começaram a brotar umas plantinhas verdinhas. E alguém falou: opa, é isso mesmo? Tavinho, você conhece a história, hein? E aquela coisa, a observação de um momento, né? A observação de um instante. E aí nós estamos aqui com a Netafim, né? E num momento, Tavinho, importante, momento de crise, estresse hídrica, problema com água. E essa experiência da Netafim é uma experiência que deve nos estimular e inspirar para a gestão, né, desses aspectos, desses fatores aí. Deixa eu começar com uma pergunta aqui para o Ricardo e aí você toca. Ricardo, quanto nós temos de área irrigada dentro da agricultura brasileira? É pouco, né? Bom dia, audiência, a todo mundo. Sim, nós temos hoje 8 milhões de hectares no total, incluindo o arroz irrigado, e isso é pouco, perto do total, cerca de 10%, mas olhando para frente, o potencial é muito maior do que seguramente foi olhando para trás. Seguramente a irrigação há 30, 40 anos atrás não era uma prioridade na agricultura brasileira, mas por diversas razões, cada vez mais ela passa a ser uma prioridade e faz parte da agenda do agricultor, olhando para frente. João. Muito bom, Ricardo. Obrigado, bem-vindo aqui com a gente. Você tem uma carreira brilhante em grandes corporações e hoje é o CEO da Netafim para o Brasil, para o Mercosul. E que eu gostaria de saber de você, nesse momento, que acho que é o momento em que nós estamos rediscutindo todos os aspectos aí dos riscos. A tecnologia Netafim, imagino que eu sou aqui um produtor que estamos nos assistindo. Por que eu deveria implantar o sistema Netafim e qual é mais ou menos o prazo de payback disso? Ou seja, quanto tempo esse investimento retorna para mim? Ricardo, por favor. Bom, Tejão, antes de mais nada, se você é um agricultor no Brasil, e de sequeiro, você faz parte daquele 90% que vai ser convertido a ser um irrigante. Então, seguramente a proposta de valor, a atratividade dela é um fator importante nesse convencimento. Então, a irrigação por si só, ela tem um retorno sobre o investimento de 2 a 6 anos, dependendo da cultura, ou de 1 a 6 anos, dependendo da cultura. 1 ano em horticultura, 2, 3 anos em café, e aí 4, 5 anos em cana, laranja ou cereais, dependendo aí da geografia do país que está. Então, ela é uma tecnologia que se paga, que tem retorno. Nós da Netafim, que conforme o Otávio comentou no início, já estamos há 60 anos, a nossa história se mistura um pouco com o desenvolvimento da irrigação comercial no mundo, há 30 anos no Brasil. Temos um sistema que é chamado de microaspersão ou gotejamento. Então, por que Netafim? Porque você entra num sistema que tem a máxima eficiência do uso de água versus o retorno de produção por tonelada, por quilo de produto produzido. E eficiência de água, num momento como esse, é algo bastante desejável, né, por todos nós. Ricardo, a gente escuta bobagens contrárias à irrigação, como se fosse algo que fosse tomar conta da água que o ser humano precisa. Esses mitos, eles são tolices, não são, Ricardo? A irrigação utiliza um percentual mínimo inferior a 2% de toda a água disponível. A gente tem que lembrar, audiência, que a água, uma vez ela presente numa superfície, ela evapora e se transforma em chuva ou no mesmo local ou alguns quilômetros daí. Então, a irrigação não desperdiça água, ela otimiza a água
dentro de um sistema produtivo, e o que não é utilizado, ele evapora e ele retorna ao sistema próximo da mesma geografia. Por outro lado, a água que não é utilizada em rios, enfim, desloca-se ao mar, e aí sim você tem um deslocamento da região de origem para outra região, né? O Ricardo, o Tejão me permite, e pessoas leigas podem até não saber, mas pessoas ligadas à produção agrícola e à produção de alimentos sabem muito bem. Cada planta tem uma determinada necessidade de água, né? Uma parreira, um parreiral que você vai produzir, o gotejamento é mais do que adequado, porque a uva precisa de uma quantidade X de água. Estou só dando um exemplo aqui da uva, né? Então, se você não tem essa quantidade X no período em que ela precisa, você não vai ter produção ideal, não vai ter Brix adequado, não vai ter um bom vinho ou um bom suco de uva e etc. e tal. E se você tem excesso, também. Então, e você colocando o gotejamento ou a aspersão, você pode administrar uma região que aparentemente seria inóspita para a produção e criar ali um veio produtor muito bom. Só dei o exemplo da uva aqui, mas a irrigação hoje está presente até em grandes canaviais, grandes cafezais e etc. E tal. Netafim se presta a todas as culturas, né? Sim, a irrigação ela é muito democrática, porque você irriga desde uma agricultura familiar de alguns poucos metros quadrados até uma área empresarial de vários mil hectares, 5, 10, 20 mil hectares. Você irriga pequenos agricultores a grandes agricultores. Você irriga áreas planas e irriga áreas montanhosas, solos argilosos, solos arenosos. Então, ela é bastante democrática na sua essência. E sem dúvida, você comentou no início, o clima ele exerce uma influência grande sobre o crescimento das plantas. E aí, quando a gente fala em chuva, a gente tem que pensar em volume e em distribuição ao longo do tempo, né? Que muitas vezes ela é irregular. E neste momento, falando em clima, a gente tem variações de temperatura, sobretudo para cima, muito altas. E aí essa temperatura, o que ela ocasiona? Mais estresse hídrico, menos umidade no solo e, consequentemente, menos produção ou potencial para produzir menos. Então, irrigar é colocar a quantidade certa de água complementar à chuva, no momento certo, no lugar certo e no time correto. Ricardo, eu sou um agricultor, por exemplo. Qual é a complexidade? Quero verificar na minha propriedade a utilização da irrigação. Chamo vocês vão lá, fazem um plano, completo projeto. Como é que funciona o início de um trabalho desse, Ricardo? Um projeto de irrigação em qualquer propriedade, ele é um investimento. Então, existem insumos que um produtor compra todo ano para produzir uma determinada safra, químicos, sementes, fertilizantes, biológicos, etc. Existem investimentos que são infraestrutura, enfim. A irrigação está aí e ela para ser viável numa propriedade, ela precisa ter uma fonte de água, pode ser um poço, um rio, um lago, enfim, a presença de energia e recursos para tal. Então, a partir desses 3 pontos, se começa um processo de discussão onde se desenha normalmente um projeto, um melhor desenho para aquela propriedade, para aquela região, um processo de instalação e operação a partir daí, relativamente simples, desde que seguido esses passos, né? E aí o tema de água no Brasil ele é um tema regulamentado, obviamente que tem que haver uma preparação, uma estratégia, um pensamento, porque ele pode tomar aí de 3 meses a 2 anos, dependendo do estado no Brasil, para obter uma licença, uma outorga, mas sim, é regulamentado, é possível, é legalizado e somente que o produtor tem que se atentar ao começar esse processo de que esse é um dos pontos importantes, obviamente, para você conduzir essa água de algum local até dentro da propriedade. Leva tempo para regulamentar, hein? Cara, você falou que pode levar até 2 anos. Esse talvez seja um dos gargalos em que a gente tem uma oportunidade de melhoria, porque 2 anos é bastante tempo. Eu diria que
semanas ou meses é algo bastante factível. Todas as regras são bastante claras, as documentações, o que se pede para um produtor, assim sendo que existe uma oportunidade do Brasil ganhar um pouco mais de agilidade no que se refere aos estados para proverem essas outorgas para os seus agricultores. Crédito dentro do Plano Safra, perfeito, né? Existe um volume de crédito anual dentro do que a gente chama do plano do governo, que é denominado Pró-Irriga, com juros subsidiados, mas ele financia uma parte do que é irrigação, a menor parte. A maior parte ele é financiado por bancos privados, indústrias, outros mecanismos de financiamento e mesmo recursos próprios do produtor. Muito bem. Tua perspectiva, Ricardo, que a gente chegue no Brasil a um percentual estratégico forte de irrigação, qual é a tua visão para 2035, 10 anos? Como é que você vê o tema irrigação em 10 anos? Existem várias estatísticas que tentam prever a oportunidade ou o que pode ser a irrigação no Brasil. Eu gosto de uma estatística, eu vou num horizonte um pouco além de uma década, talvez com 2 décadas, com 20 anos, que baseado na água disponível, baseado na presença de energia nas áreas rurais, disponibilidade de recursos estimadas, a gente poderia ter novos 15 milhões de hectares se somando aos atuais 8, dentro da janela dos próximos 20 anos. O que é bastante importante, porque esses 8 milhões, a gente levou 3, 4 décadas para chegar nele. Então, se a gente olhar para o retrovisor, realmente ele é um número pequeno, mas aportar novos 15 milhões de hectares é um número bastante factível e com grandes chances de acontecer. Muito bem, Ricardo Almeida. Muito obrigado. Tavinho, temos que botar irrigação nesse país aí, hein? Temos. Foi um longo tempo para conseguir esses 8 milhões de hectares. E olhando no retrovisor, aí, como disse o Ricardo, consegui mais 15 milhões aí, mesmo porque o caminho já está feito, né? A base. E o Ricardo falou uma coisa importante: a desburocratização simplificaria bastante o processo. E é uma questão de visão das autoridades públicas e enxergar, inclusive de quem faz a legislação, de uma forma diferente. Eu estou aqui pensando naquilo que o Ricardo falou, mas quando você vai fazer a outorga da água num rio ou num riacho, sei lá, que tem várias propriedades seguidas, você tem uma série de cuidados que você tem que seguir para que todo mundo utilize da água democraticamente, para que a água não seja poluída e tal. Quando você está falando em irrigação, e o Ricardo tocou num ponto importante, se você tem um poço, você já pode começar, você está falando de um processo que já está, de certa forma, organizado e monitorado. Você já tem um pré-planejamento. Então, se você já tem um pré-planejamento, é igual pesquisa. A primeira etapa é diferente. Quando você vai pegar elementos, organismos da mesma família, variações de cafezais, você já partiu de um processo inicial. Então, dá para simplificar. Né? Tavinho, o trabalho genial da Copercites, que eu acompanhei outro dia, de minas, preservação das minas, etc. Isso tudo é um trabalho totalmente voltado à sustentabilidade. Então, irrigação é sustentabilidade na veia, né? E só um exemplo que eu sempre uso. Uma vez eu estava voltando do norte do Paraná e aí ia passar em Marília para ver os pais quando eram vivos ainda. E bati em Ourinhos, peguei a BR-153 lá, Ourinhos, Marília. Estava uma seca lascada, não tão intensa quanto essa. Mas eu vi pé de café tudo desminguelado, tudo perdido naquela estrada. Era desolador. Passei 2 dias em Marília, quando voltei, passando por Garça, estava tudo verdinho. O que tinha no cafezal de Garça? A distância para aqueles outros cafezais de Ourinhos não tinha 20 quilômetros, né? 30 no máximo. O que tinha? Irrigação. Né? Ricardo, só para rapidamente, você falou que o payback é em 5, 6 anos e o tempo de duração de um equipamento, claro, com boa manutenção, porque a manutenção é fundamental. Nesses cultivos perenes, café, laranja, isso você pode ir entre 15 a 20 anos. Né?
Em Aí. cultivos mais intensos, como horticultura, isso se renova anualmente, já é projetado para uma renovação anual, mas são sistemas que duram além de décadas, então ele tem uma ampla oportunidade de recuperar o investimento. Ok. Obrigado, Ricardo. Bom Ricardo, revê-lo. Obrigado, viu? Tejon. Sucesso no Netafim. Obrigado a todos aí, valeu, e desejo ao Brasil que tenha aí novos irrigantes e vamos deixar o campo 12 meses por ano verde e produzindo aí, produzir mais com menos. É isso aí. Irrigação. Abraço, Ricardo. Tejon, obrigado. Abraço e Obrigado, até Tavinho. terça que vem.